Bem, boa tarde, amigos. O tema hoje desse vídeo é o manuseio de pacientes com lúpus eritematoso sistêmico nesse tempo de Covid-19, né? Todos nós sabemos que do ponto de vista médico, nós estamos vivendo uma nova realidade, que foi iniciada na Ásia. A Ásia se expandiu por todo o mundo e agora é uma realidade da saúde brasileira. E dentro desse contexto existem pacientes que fazem um tratamento crônico, possuem doenças crônicas. Uma delas é o lúpus eritematoso sistêmico, que é uma doença autoimune, é um protótipo das doenças autoimunes reumatológicas, e que é uma doença que tem tratamento, mas não tem cura. Então esses pacientes precisam de ter um acompanhamento constante, tá certo? Mesmo nesse período de pandemia. E a grande questão é que muitos desses pacientes fazem uso de medicações imunossupressoras. Então, quando parar a medicação, colocar na balança se vale a pena eu parar com o imunossupressor ou continuar com o imunossupressor. Então, é esse ponto que a gente vai tentar debater aqui. E só lembrando, esse artigo saiu agora na verdade, uma aula, um conjunto, no Medscape. Acredito que hoje eu recebi hoje pelo e-mail, e eu estou tentando fazer um apanhado geral do que consta esse artigo, tá bom? Veja só, os fatores de risco para os pacientes com Covid-19, independente de serem portadores de lúpus ou não. Obviamente aqui nós estamos falando do manuseio de pacientes com lúpus. Nós temos a idade, a hipertensão, talvez o fator de risco mais importante, diabetes mellitus, doenças cardiovasculares, aí também inclui, é uma mistura, pode incluir a hipertensão e a obesidade. E no dia a dia, quando nós estamos na linha de frente, o maior perfil de pacientes que chegam para nós são esses, pacientes hipertensos, ou com um certo grau de obesidade, que apresentam diabetes. Esse é o paciente, eu diria clássico, que tem mais se apresentado nas unidades de pronto atendimento e de unidade de atendimento secundário, terciário. Em seguida, vamos para mais um slide. Veja só, o lúpus. Bem, muita gente ainda tem algumas dúvidas sobre o lúpus. O lúpus é uma doença autoimune sistêmica. O que é isso? O que é que eu quero dizer com isso? O sistema imune ele foi projetado para proteger o organismo de agentes agressores. No lúpus, há uma quebra da identificação de estruturas do nosso organismo, e essas estruturas o organismo começa a não identificar essas estruturas como sendo componentes do nosso organismo. Então, a agressão a diversos órgãos é uma
doença autoinflamatória sistêmica, ou seja, há comprometimento cardíaco, o renal, que é clássico do lúpus, há o comprometimento do sistema nervoso central, dores articulares, as vasculites, ao comprometimento pulmonar, o cardíaco que eu já mencionei. Então é uma doença multissistêmica, envolve diversos órgãos, tá certo? O lúpus aumenta pelo seu caráter autoimune o risco de infecção. Então o paciente já faz uma droga imunossupressora, tem um risco aumentado de infecção. A patogênese, a exata patogênese, como o lúpus se desenvolve, é desconhecida. Sabe-se que é uma doença autoimune, há uma predisposição genética e fatores que desencadeiam o lúpus, certo? O objetivo, ou seja, o goal do tratamento é prevenir o dano orgânico dos órgãos pelo sistema imunológico. Isso é feito através de drogas imunomediadoras e evitar as agudizações da doença, que em inglês são chamadas de flares, tá certo? Então, evitar isso. E interessante que houve uma mudança no risco dessas drogas imunobiológicas em relação ao tratamento do lúpus no Covid-19. Então, cada medicação dessa cada medicação que eu vou citar tem uma pontuação. Isso associa-se com o quadro clínico e quanto maior a pontuação, maior o risco de desenvolver uma imunossupressão importante e o risco do Covid-19. A prednisolona em 20 miligramas por mais de 4 semanas é o principal. Ela tem um score de 3 pontos. A prednisolona com dose menor de 20 miligramas por dia por 4 semanas tem 2 pontos. Então o que chama atenção é que são drogas que qualquer pessoa pode obter na farmácia sem receita clínica. Drogas, inclusive eu recebi uma paciente que fazia há mais de 3 anos 40 miligramas diários de dexametasona. Isso para qualquer médico ver o crime que é. Vamos lá, a ciclofosfamida em qualquer dose, intravenosa ou por via oral, no intervalo de 6 meses, 3 pontos também. Leflunomida, metotrexato, 1 ponto, tá certo? Azatioprina, micofenelato ácido, a ciclosporina e o tacrolimus também tem uma pontuação elevada, 3. Os agentes biológicos, qualquer agente biológico, o rituximab em 12 semanas e o belimumab tem 1 ponto, tá certo? Alguns dos seguintes fatores: idade acima de 70 anos, diabetes mellitus, condição pulmonar, doença renal crônica, doença cardíaca. Isso não quer dizer que são todos esses fatores, alguns desses fatores.
hipertensão arterial, gravidez, máximo de 1 ponto. Isso se acrescenta, por exemplo, se faz uma droga, acrescenta-se a essa droga essa pontuação. E a hidroxicloroquina, a mecaprina, só isoladas ou em combinação, elas têm zero, o score dela é zero, o score de risco. Eu vou dar uma parada porque o vídeo já ficou bem longo, tá certo? Mas eu vou dar continuidade em seguida.